No vídeo anterior, visitamos o Mosteiro de Alcobaça, onde estão os túmulos de Dom Pedro I e de Inês de Castro. Ideia de Dom Pedro, que mandou trasladar de Coimbra os restos mortais da amada com quem deveria se encontrar no dia do juízo final. Os dois sairiam dos túmulos, olhos nos olhos. Fazemos o caminho inverso, de Alcobaça para a cidade de Coimbra. Mas antes, uma parada no castelo de Monte Moro Velho, que visitamos em outro vídeo. Aqui foi discutida e aprovada a execução de Inês de Castro. No que são agora essas ruínas, o rei Dom Afonso IV foi convencido por assessores da necessidade de exterminar Inês, matar. Entre atos, fatos, distorções e lendas, com as sardinhas em diferentes brasas, aqui estamos na cidade de Coimbra. Há muito deixou de ser a capital de Portugal, mas era, na altura do tórrido romance que abalou o reino, século XIV. Em Coimbra morava a fina flor da nobreza. Inês, no antigo palácio atrás do convento de Santa Clara, mandado construir pela rainha Isabel de Aragão, casada com o rei Dom Dinis. A mais ou menos 300 metros do convento fica a Quinta das Lágrimas. Só encontrei esta entrada depois de visitar tudo, então fica como registro. Aí estão os horários para as visitas guiadas. Lembrando pessoa, só sei que não fui por aqui. Desde 1995, há na Quinta das Lágrimas um hotel, por onde entrei equivocadamente. Tudo bem, começamos a visita pela imensa área de lazer do hotel. Desde 1730, a Quinta das Lágrimas, antes Quinta do Pombal, é propriedade privada de uma mesma família. O palácio, construído no século XVIII, foi quase todo destruído por um incêndio. Portanto, a arquitetura é do século XIX. Para inserir o contemporâneo na arquitetura clássica, foi convidado o premiado arquiteto português Gonçalo Birni, que teria se inspirado nas filosofias orientais com a harmonia entre o físico e a natureza, com destaque para a água. Ao lado desse singelo jardim, há uma passagem com certeza muito romântica, por onde passei sob o canto solo insistente de um pássaro que, por mais que tentasse, não consegui ver, só ouvi. E vamos dar numa outra área verde com araucárias, palmeiras, podocarpos, plátanos, figueiras e sequoias. Os proprietários da quinta importavam espécimes de várias partes do mundo, mas a maioria veio do Jardim Botânico de Coimbra. O jardim medieval recria um espaço vegetal do tempo da Rainha Isabel, século XIV. A Quinta das Lágrimas tem mais de 180 mil metros quadrados. Por um malabarismo estranho, outro, entrei pela mata quando deveria ter seguido em frente para sair nas famosas fontes. Paciência, é um bom lugar para se contar a história que, afinal, me trouxe até aqui. Inês Pires de Castro era filha de um nobre de Castela que chegou em Portugal em 1340 como uma das aias de Dona Constança, esposa do então infante Dom Pedro. Dizem que a galega era muito bonita e Pedro logo reparou na belezura. E assim começou um escândalo na corte. Moral, mas bem mais político por causa do risco do trono português ser ocupado em breve por um espanhol. Não, o romance não cheirava bem como cheira bem Lisboa. O rei de Portugal, Dom Afonso IV, mandou Inês de volta a Castela, exilada. Ó ingenuidade e teimosia humanas acreditar que o tempo e a distância murcham as paixões. Pedro e Inês continuaram a se corresponder. Deram um jeitinho brasileiro na paixão ibérica. Mas Inês voltou a Portugal e conta a história que os encontros aconteciam aqui, na Fonte dos Amores. Juras de amor, havemos de dar um jeito, é uma questão de tempo. Dá-me cá uns beijinhos e até breve. No mais desta fonte saía a água que abastecia o convento de Santa Clara. E a água que sai daqui levaria, escuta que bonitinho,
cartas que o então príncipe colocava em barquinhos de madeira que navegavam na corrente até as mãos de Inês no convento. Acontece que Dona Constança morreu no nascimento do terceiro filho, o Fernando. Pedro ficou viúvo e os encontros furtivos deixaram de ser tão furtivos, até que os dois passaram a viver juntos. Dom Afonso ficou possesso. Pai e filho, rei e infante, tinham arranca-rabos reais constantes. E o tempo foi passando, e Inês foi tendo filhos de Pedro. A prole ficou com 3 meninos e uma menina. Na calada da noite, e no dia seguinte do dia, surgiu a notícia que Dom Pedro havia se casado com Inês. O rei surtou. Pedro saiu para caçar uns dias e, quando voltou, era tarde. E aqui chegamos à Fonte das Lágrimas, quase ao lado da Fonte dos Amores, assim batizada por Luís de Camões, que contou nos Lusíadas a história de Inês pela narrativa de Vasco da Gama ao rei de Melinde. Tem aqui um trecho mais ou menos assim. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando, memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram, nome lhe impuseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que as lágrimas são água e o nome Amores. Os Lusíadas, canto terceiro. Era o dia 7 de janeiro de 1355. À beira da Fonte das Lágrimas, Inês teria sido degolada sob o olhar do rei. Dom Afonso até teria titubeado, mas os conselheiros a executaram na mesma. Essa vegetação, meio avermelhada no fundo, teria sido formada pelas lágrimas de sangue de Inês de Castro. As moedas não. As moedas estão aqui há bem menos tempo. São pedidos para outros amores, certamente sem a parte trágica, né? Quando Pedro voltou da caçada, era tarde. Inês estava morta. Matava-se com tanta facilidade que não se sabe como Pedro não matou o pai, Dom Afonso. Mas não matou. Quase. Chegaram às vias de fato, com tropas dos dois lados. Até que o rei morreu e, rei morto, rei posto. Em 1357, Pedro foi coroado o 8º rei de Portugal. Confessou que havia se casado mesmo com Inês em 1354. O dia não se lembrava. E legitimou os 4 filhos com a amada. Um dos assassinos de Inês teria fugido para a França. Os outros 2, perdões à parte, foram sacrificados aos olhos de Pedro durante um farto banquete. Contam a história ou a lenda e as pinturas que Pedro teria colocado o cadáver de Inês no trono e ordenado que todos da corte beijassem as mãos da rainha, ao que um assessor de Pedro, numa ousadia de lucidez, teria sussurrado: "Meu rei, agora é tarde, Inês é morta." Há quem diga que essa história foi bem diferente, como muito que se vê agora na Quinta das Lágrimas. O anfiteatro Colina de Camões é do início do século XXI. Todos os anos, na segunda quinzena de julho, acontece aqui o Festival das Artes. No grande tanque, que recolhe a água que jorra da Fonte das Lágrimas, vivem lagostins. São muitos e possivelmente vão desaguar nos pratos do convidativo restaurante do hotel. Dizem que é muito bom. E esta é a história de amor que corre a boca miúda e graúda em Portugal entre Dom Pedro I e Inês de Castro.